Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, nosso momento para conectar você com profundidade aos principais assuntos em Goiás e também no Brasil. E o pauta de hoje é a violência nas escolas. Meses após a onda de atentados às escolas no primeiro semestre de 2023, novos atentados ligaram um alerta sobre a violência nas escolas brasileiras mais uma vez. O mais recente caso, em uma escola da zona leste de São Paulo, aumentou para 9 o número de atentados até outubro em todo o país. Com 9 mortes só este ano por conta de ataques a escolas. Em 2 décadas, foram registradas 49 mortes por conta de violência. E os ataques se tornaram cada vez mais frequentes nos últimos 2 anos. Segundo o balanço do Ministério da Segurança Pública e Justiça, nos últimos anos foram mais de 3 mil casos em investigação relacionados à violência nas escolas. E de acordo com o canal de denúncias do governo federal, mais de 9 mil já foram registradas desde a criação da Operação Escola Segura. Vamos então abordar as causas e os caminhos. Por que os atentados continuam? E para repercutir esses temas, estamos conectados virtualmente com a advogada Cléo Garcia, ela que é integrante do GPEM, o Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Moral e também especialista em Justiça Restaurativa. Cléo, bem-vinda, muito obrigada. É um prazer receber você aqui no Pauta 1. Boa tarde, eu que agradeço, Jéssica, é um prazer estar aqui com vocês, viu? A Cléo, além de advogada, é também mestranda em educação e também ela participou de um estudo, foi uma das pesquisadoras de um estudo que realizou um levantamento sobre os últimos 20 anos aqui no Brasil relacionado a atentados, à violência nas escolas. Então, Cléo, para começar aqui a nossa conversa, a gente quer entender um pouquinho do que aconteceu, porque nós tivemos nos últimos anos um aumento tão grande de casos de atentados nas escolas brasileiras. Sim, é verdade, Jéssica. É difícil nós falarmos apenas um motivo, né, que causou esse aumento exponencial. Nós temos o primeiro caso ocorrido em 2001, em Macaúbas, na Bahia, e depois disso um espaço muito grande entre os outros eventos, né? Mas chegou em 2022, no primeiro semestre nós tivemos algum e depois no segundo semestre foi um atrás do outro. Só resumindo, em 2022 nós tivemos 10 ataques desse tipo, que nós consideramos então ataques de extrema violência às escolas no Brasil, e só esse ano nós já tivemos 11 ataques, então já ultrapassou o número do ano passado. Cléo, eu gostaria que você comentasse também sobre as medidas que foram tomadas logo naquele boom, digamos assim, né, dos casos, em março, abril. Foram tomadas várias medidas em um caráter mais emergencial, né? Como que você hoje, né, meses depois, avalia o que foi proposto? Bom, desde que nós começamos a mapear esses casos, nós sabemos que não existe uma solução a curto ou médio prazo e que é tudo muito complexo, né? Porque são vários fatores interligados. Então, é natural que o governo em si, em todas as suas instâncias, busque trazer medidas de segurança e geralmente é o que a população busca, né? Elas querem se sentir seguras, é compreensível. Então, é muito voltado à salvaguarda das crianças, dos alunos, dos professores. Porém, nós sabemos que existem várias camadas que nós tratamos nesses tipos de eventos, que não somente a segurança vai dar conta. Então, nós temos aí, precisamos lembrar também que a escola precisa de uma rede de proteção, ela não atua sozinha, né? As crianças e os adolescentes, nós dissemos sempre que eles têm uma proteção, né? Algumas instituições que fazem parte da rede de proteção, que garantem, né, os seus direitos, e essa rede de proteção precisa trabalhar junto com a escola. Então, às vezes nós sabemos também que foram pedidas medidas de segurança, de colocar polícias na porta da escola, então dentro da escola, psicólogos, o que mais?
É tudo muito baseado no que nós já vemos ocorrendo nos Estados Unidos, né? Estados Unidos, que é o país que mais tem esse tipo de evento, eles já sabem todas essas, já colocaram há muito tempo muitas medidas de segurança, como identificador de câmeras, né, que possam identificar as pessoas, travas de segurança, detector de metais, policiais armados, eles fizeram também treinamentos com professores, mas isso, se nós buscarmos as pesquisas que têm sido feitas, não fez com que nem diminuísse e nem que deixasse de acontecer esse tipo de evento lá. Só no ano passado eles tiveram 46 tipos de... E lá é um pouquinho diferente daqui, o nosso tem outras especificidades, mas lá são tiroteios em escolas por conta da grande disponibilidade de armas, né? Armas de fogo. E, Cleo, a gente pode pensar nesse número tão significativo, 11 casos em apenas, né, nesse recorte aí de 2023, em comparar um número muito maior, como dito, em relação a períodos anteriores, mas dá para a gente pensar em motivos, né, em razões, no que levaram a gente ter esse elevado número de casos em tão pouco espaço de tempo? É um pouco assustador, né? Realmente, nós tivemos... eu vou só fazer um recorte do nosso estudo, que ele realmente ele é focado naquele autor que é aluno e ex-aluno. Então, nós não incluímos nesse estudo aqueles que são perpetrados por pessoas estranhas às escolas, porque para nós interessa também saber por que esses alunos ou ex-alunos, né, voltam à escola para cometer esse tipo de ataque. E é interessante, conforme nós mapeamos, nós verificamos que, a partir de 2011, quando houve o caso de Realengo, nós pudemos perceber uma interação online, né, desses autores. E, a partir dali, já houve assim, uma crescente interação online. Então, esses meninos, voltando um pouquinho mais recente, que estiveram muito reclusos na pandemia, todos nós, né? E foram empurrados para o mundo virtual e, de uma certa forma, antes lhes era proibido o celular e aí foram obrigados a utilizá-lo, né, na pandemia. Então, esses alunos que já vinham de uma certa dificuldade dentro das suas relações, seja na escola, seja familiar, seja com os amigos, uma situação, muitas vezes, de violência, de exclusão, de bullying, ele se viu empurrado para esse mundo virtual e houve uma imersão em jogos, e jogos muito violentos. E aqui eu não quero dizer que os jogos são a causa disso, mas claro que através dos jogos houve uma interação com pessoas que trazem um viés extremista e muitas comunidades, principalmente do aplicativo do Discord, que acabam buscando incentivar esse tipo de ataque. Então, nós temos muitas comunidades que glorificam esse tipo de ataque, né? E eles acabam fazendo vídeos, homenagens, incentivando esses meninos que, como eu já disse, já vêm de uma situação de violência, de uma situação de exclusão, de vários motivos que o levam a perpetrar esse crime, mas principalmente o incentivo que ele recebe e onde ele se sente pertencente nesse tipo de comunidade. Além disso, em 2022, nós tivemos um boom nas redes sociais de muitos discursos de ódio. Nós tivemos uma campanha política, né, por conta da eleição presidencial muito acirrada, com muitas desinformações, e esses meninos se viram, de uma certa forma, no meio disso tudo, né? Discursos de ódio passaram a ser a verdade para muita gente, né? Cléo, daqui a pouquinho a gente quer falar um pouquinho mais sobre a relação da internet com a violência nas escolas, mas ainda tentando entender um pouco de como nós chegamos a esse cenário atual aqui no Brasil. Você mencionou os atentados que aconteceram anos atrás e ainda acontecem nos Estados Unidos. Eu queria que você pudesse detalhar um pouquinho para a gente se há alguma influência desses casos em outros países aqui no Brasil e as diferenças também, né? Quais as medidas que você disse que foram adotadas nos Estados Unidos, mas que infelizmente não conseguem conter o avanço dos atentados nas escolas. Quais foram essas medidas adotadas e elas são diferentes das que são propostas também aqui no Brasil? Existe esse tipo de evento no mundo todo. Tem um levantamento, mas que infelizmente ele não está atualizado,
de onde ocorreram esse tipo de ataque. Só que existe uma diferença, esses ataques são medidos somente através do tipo de arma utilizado. Então, o levantamento feito até 2018 é somente com armas de fogo. Então, eles chamam de school shootings ou mass shootings. E o FBI também só considera o mass shooting, que é o massacre, né, o tiroteio em massa, para aqueles onde ocorrem mais de 3 mortes ou mais. Então, se afunila um pouquinho e acaba colocando, ao mesmo tempo, muitos tipos de ataque num lugar só. Eles também consideram ataques que ocorreram no lado externo da escola, e nós não, nós consideramos aquele ataque em que o adolescente, ele precisa ser, nos nossos critérios de inclusão do estudo, tá? Eles precisam ser, então, alunos ou ex-alunos da instituição atacada, eles precisam ter planejado, porque há um planejamento para isso, inclusive para as estratégias que eles vão usar. Muitos deles visitam as escolas para saber o melhor momento, em qual local entrar. E uma outra coisa é que eles frequentam realmente a internet, nessas subcomunidades que eu comentei com vocês. Mas, quanto às medidas que foram tomadas, são muito parecidas com a que nós temos aqui, porque tudo que nós dissemos, que talvez até o final nós mencionemos mais, que é sobre as sugestões e recomendações, na verdade, né, que nós possamos fazer para mudar esse panorama, elas demandam muito tempo, demandam investimento e políticas públicas, né? E quando você olha somente para a segurança, né, segurança física, nos Estados Unidos, por exemplo, como eu disse no início, eles colocaram câmeras, né, são detectores de metal, são também revista, e fazem também, lá é muito comum, eles fazerem um treinamento, uma simulação de ataque. E isso já foi verificado através de pesquisas que causa um extremo adoecimento, tanto nos professores como nos alunos, porque eles revivem toda aquela ansiedade, né? E é só uma simulação. Então, acaba despertando esse problema de saúde mental também lá. E com todos esses modos que eu disse de segurança, vocês podem perceber que é, uma certa forma, uma segurança para fora da escola, sendo que o perpetrador, ele é aluno, ele é conhecido. É difícil você definir e descobrir, a não ser que você comece a perceber outros sinais, e não no sentido de punir e estigmatizar aquele aluno, mas no sentido de você poder acolher para ver o que está acontecendo, e é o que nós não temos hoje. Não temos uma rede de proteção que trabalhe a saúde mental, né? Quando se fala muito em psicólogos na escola, esse psicólogo não vai atuar clinicamente na escola, mas ele vai trabalhar o ambiente, certo? Porém, se ele detectar algum aluno que tem um problema de saúde mental que precisa de um tratamento específico, para quem ele encaminha? Porque a nossa rede de saúde mental, psicossocial também, né? Vamos dizer que a assistência social nesses casos também é muito necessária. Ela é muito deficiente no Brasil e não funciona. Cleo, pensando ainda, né, no contexto social onde todos esses problemas acontecem, eu me lembro que na época, né, de crescente dos casos, o ministro Camilo Santana, né, ministro da Educação, comentava muito sobre uma cultura da intolerância, uma cultura da violência. E eu acho que isso se relaciona com isso que você começou a comentar agora, né? Que é muito mais do que olhar casos específicos, mas entender que muitas vezes esses casos de violência são um reflexo daquilo que se vê na própria sociedade. Então eu queria que você comentasse um pouco de como que a gente precisa ainda considerar essa cultura da violência na hora de pensar em soluções e na hora de avaliar quais são as causas deste problema, né? Então, Jéssica, eu sempre digo que, e às vezes eu sou mal interpretada, de que todos nós somos responsáveis, né? Somos responsáveis no sentido de que nós temos essa possibilidade de fazer essa mudança. E nós também estamos inseridos nesses fatores que desencadeiam tudo isso. Porque, veja, o que tem se verificado em todos esses casos no mundo todo, quais são os fatores, assim, não estou dizendo que são fatores determinantes e que não, eles se exaurem no que eu vou dizer, mas basicamente são variáveis que a gente encontra em vários países, né? Por exemplo, então temos a disponibilidade de armas,
o contexto social que você está falando, o familiar, cultural, né, em que aquele autor é imerso, né, que influencia o desenvolvimento dos valores, né, que ele tem e que, de uma certa forma, esses valores que nós temos vistos nesses autores, eles legitimam a utilização da violência como meio de resolução dessas questões que são consideradas relevantes para ele. Ele também tem uma construção de uma autopercepção, onde ele considera que foi privado de posições sociais, né? Essa intolerância, essa questão de ser contra benefícios que são dados para minorias, né? Grupos minoritários, né? E também um outro fator que nós não podemos deixar de mencionar é que muitos desses autores têm ocorrência de alguns eventos que foram muito impactantes na vida deles. Pode ser uma ruptura, perda, violência intrafamiliar até, né? Mas isso tudo nós precisamos olhar para cada caso, como você está dizendo. Mas realmente o contexto familiar, contexto social, cultural em que ele vive, tem muita preponderância no que a gente está vendo acontecer. E ainda nesse contexto social, a gente pode pensar também na própria exposição, como esses casos acontecem, isso de certa forma pode encorajar com que determinada pessoa possa cometer um ato, a gente pode pensar isso também como uma causa? Então, nós também estudamos a questão do efeito contágio, né, que a gente chama, não sei se talvez seja isso que você esteja mencionando. E tem, então, o efeito contágio e o processo de imitação. O efeito contágio, que já foi também muito estudado e é debatido em vários tipos, né, não só nesse de ataques, mas é muito ligado ao que a mídia divulga, né? Então, geralmente a pessoa é incentivada a partir do momento que ela percebe o que foi feito, quais foram as estratégias, o que aquilo deu de notoriedade, porque esses meninos também querem isso, querem esse reconhecimento, porque eles vêm de uma situação de violência, de exclusão, de humilhações, né? E ele não tem nada a perder na vida, né? Mas, na verdade, então, o que a gente diz é que a mídia poderia contribuir com isso, e uma forma que nós estamos até discutindo, debatendo, e a gente vê que a mídia também se autorregulou, né? É não divulgar como foi feito esse ataque, esse evento, não dizer quais foram as estratégias, não divulgar o rosto desse autor, né? Mas focar nas vítimas. E o que a gente também estuda é o processo de imitação, que também é bem conhecido, né? Porque enquanto o efeito contágio, ele faz com que esses perpetradores se sintam chamados à ação num futuro próximo, esse efeito de imitação é aquele que eu me sinto conectado com aquilo que foi feito e isso vai se perpetuar no tempo. Então, ele leva um tempo, eu vou imitar, não que eu vá fazer exatamente igual, mas eu vou me basear no que aquela pessoa fez. Então, são dois casos diferentes, mas sim, eles ocorrem mesmo. Nós estamos conversando aqui no Pauta 1 com a Cléo Garcia, ela é advogada, mestranda em educação e também uma das pesquisadoras responsáveis por um estudo que fez um levantamento sobre violência nas escolas nos últimos 20 anos aqui no Brasil. Agora eu queria entender um pouquinho melhor como funciona, né, essa relação da internet com os atentados nas escolas. Tem os grupos, tem os aplicativos. O que tem sido feito para monitorar a utilização da internet pelos jovens? Muitas vezes também, você mencionou que eu achei importante a gente focar e falar nisso novamente, desse aluno, desse adolescente que sofre uma situação de bullying na escola, de racismo, de homofobia. E ali na internet ele encontra o acolhimento que às vezes ele não encontra dentro da escola, dentro da sala de aula. Como que funciona, né, essa utilização da internet? O que a gente tem que fazer? Para onde a gente está caminhando? É complicado, né? Como eu disse, eles utilizam os jogos, né? E geralmente são jogos violentos, realmente. Nós sempre dissemos que os extremistas, esses que fazem a cooptação, né, principalmente crianças que são crianças e adolescentes que são um público mais vulnerável, eles antes precisavam estar pessoalmente, né? Você tinha que interagir com a pessoa. E hoje, através dos jogos, através dos aplicativos, através dessa inteligência artificial que faz até você se passar por uma outra pessoa, né? Ficou muito mais perigoso para as nossas crianças e adolescentes estarem
frente a uma câmera, né? Frente, interagindo em jogos que são jogos globalizados. Então, veja bem, você tem um adolescente, como, só recapitulando um pouquinho, mas são adolescentes que vêm de uma situação difícil, de vulnerabilidade, muitas vezes vulnerabilidade social, às vezes de violência intrafamiliar. Não estou dizendo que são todos, mas enfim, estou dando um exemplo. E aí, esses adolescentes que não conseguem se sentir incluídos, né, no seu ambiente escolar, social, eles acabam indo para os jogos e fica de frente uma tela. E ali, naqueles jogos, eles acabam se manifestando, porque o Discord, como vocês sabem, é um aplicativo que foi feito para facilitar essa interação, né, entre os jovens. É um aplicativo de voz que você pode jogar, fazer a sua interação nos jogos e se manifestar através do aplicativo do Discord. Então, esse adolescente muitas vezes traz ali, pode exacerbar as suas ideias, né, os seus sentimentos, naquele momento, e a pessoa que está imbuída de fazer essa cooptação, né, esse aliciamento, ela percebe naquele adolescente uma possível, vamos dizer assim, vítima de que ela possa trazer para a sua comunidade. Então, ela chama essa pessoa no chat e ela pergunta se ele gostaria de participar de uma comunidade, porque ela percebe esses comportamentos desse adolescente. Existem alguns trabalhos, tanto na Suécia, na Noruega, que falam como a pessoa que está num grupo extremista, como ela pode sair. Eles fazem um tipo de desradicalização. Mas eles dizem que não existe local onde você se sinta mais bem acolhido do que dentro desses grupos, porque você é ouvido, você é valorizado, você se sente pertencente. Então, é geralmente isso que acontece com esse adolescente. E aí, ele participando dessa comunidade, ele é, sim, incentivado a cometer esse tipo de ato. Acho que vocês acompanharam o último aqui também de São Paulo, que foi muito divulgado, né? Onde ele recebeu incentivo para como ele deveria fazer, dizendo que se ele pudesse causar o maior número de mortes possível, que eles iam depois divulgar vídeos dele, ele queria gravar esse tipo de evento. Então, veja a situação de saúde mental em que está esse adolescente e como ele é influenciável de uma certa forma e pode entrar nesse tipo algo que só vai não crescendo, né? Ele não tem, é difícil ele voltar atrás depois. Cleo, Não sei se aproveitando. você conseguiu entender, né, o que eu quis transmitir. Sim, sim. Cleo, aproveitando inclusive esse gancho que você traz, né, de questões mais psicológicas, é claro que não há como a gente definir um único perfil, né, de possível agressor ou de sinais que sempre aparecem. Mas, por exemplo, essa questão da necessidade de ser acolhido, de ser aceito, é uma característica que aparece com frequência nesse perfil de agressor? E mais, tem alguma outra característica, né, que é importante que pais, que comunidades escolares estejam atentos, que podem ser possíveis indícios, né, de um comportamento mais violento? Olha, no nosso estudo, como vocês sabem que os adolescentes e crianças são protegidos pelo sigilo através do ECA, nós não temos como ter contato com os adolescentes, né? Nem foi nossa intenção também. E o que a gente pode notar é que ele, de uma certa forma, dissemina que vai fazer esse tipo de ataque. Não só aqui, tá? No exterior também, nos países que a gente estuda também. Então, eles acabam contando, seja para um amigo, a família nota algumas coisas diferentes, mas ninguém acredita, né, que ele possa fazer aquilo. Então, são sinais, sim. Nós não gostamos de dizer que o adolescente comete esse tipo de evento, ele se comporta daquela forma, porque isso também pode trazer uma estigmatização para um aluno que não vai cometer nunca um crime desses, né? Simplesmente são características parecidas. Mas os sinais que nós podemos dizer é isso. O seu filho mudou o comportamento, ele está mais isolado, só fica no computador, ele tem demonstrado gosto por armas, por violência. Todas as interações que ele faz, que tem algum problema, ele pensa que a violência é a melhor forma de resolver. Na escola também, falou com amigos que pretende fazer isso. O problema a escola tem um espaço
confiável e de abertura que esses adolescentes que receberam essa informação pudessem conversar com alguém? Porque geralmente quando existe alguma ameaça, o que se faz é chamar os pais, né? Mas é preciso estudar o que está acontecendo ali dentro, como que esse adolescente está se sentindo. Só que nós temos que voltar alguns passos atrás, né? Como está essa convivência na escola? Como é o clima escolar? Então, são muitos fatores realmente envolvidos nisso. E até nesse sentido a gente pode pensar também no próprio uso das redes sociais, a gente analisar também a forma como pode ocorrer uma regulação ou até mesmo uma responsabilização. Sim, nós temos um projeto de lei parado na Câmara, né, desde 2020. Então, acho que são duas questões aí. Claro, buscar uma responsabilização através de uma legislação das plataformas, porque não existe, né, um monitoramento e uma moderação. Hoje, o que acontece é que você faz uma denúncia e que eles derrubam as contas. E essas contas voltam depois através de outros nomes, né, de outros, de certa forma, todos codificados, né? Por exemplo, porque se você coloca uma inteligência artificial para detectar os termos mais utilizados por esse tipo, né, de autor, eles acabam colocando números, caracteres especiais no meio, né? Então, só eles acabam conhecendo esse tipo de linguagem. Então, uma coisa é realmente trabalhar nessa legislação que possa trazer uma responsabilização para essas plataformas, que hoje nós não temos nenhuma. E outra é o Brasil também entrar nesses fóruns globais que trabalham esse tipo de problema, porque através disso ele terá mais força, né? Nós temos dois fóruns que são muito conhecidos, um americano e outro na Nova Zelândia, que eu não vou lembrar o nome aqui, mas enfim, na Nova Zelândia, muito bem sucedido, que ele foi criado, possui mais de 120 países membros, e eles investem muito pesado em inteligência artificial que possa monitorar os termos que são utilizados e que possam derrubar ou até mesmo investigar essas pessoas que estão fazendo esse tipo de ameaça ou mesmo conversando sobre isso. Uma limitação que nós temos sobre isso é que esses 120 países que são membros, de uma certa forma, a língua inglesa é algo incomum, né? E nós, como o nosso é português, são poucos países que falam, nós teríamos que desenvolver um sistema um pouco diferenciado, até mesmo essa questão de se usar caracteres especiais e números quando as pessoas colocam nickname ou para fazer uma chamada para esse tipo de evento. Cleo, ainda falando um pouco dessa questão da internet, a gente fala do papel da escola, do papel dos pais e agora com essa questão da regulamentação, o que o governo tem feito para debater esse assunto dessa regulamentação? Qual tem sido o papel das autoridades governamentais em relação ao combate, à prevenção da violência nas escolas, aos ataques? Uhum. Olha, o que nós temos notado é que cada estado tem desenvolvido o seu próprio sistema, né? Eles têm feito fóruns de segurança onde eles acabam expondo as medidas que foram tomadas. Muitas delas estão com policiais dentro da escola também. O governo tem investido na inteligência, né, de crimes cibernéticos. Porém, o que nós percebemos é que nesses dois últimos, tanto de Leme aqui em São Paulo e o outro de Sapopemba, eles disseram que não estava no radar, né, dessa inteligência cibernética, de crimes cibernéticos. Então, é muito complexo, como eu disse, é algo demorado, e não vai ser solucionado de uma forma em que se prime apenas pela segurança. É necessário trabalhar outras fontes e trabalhar em conjunto mesmo, intersetorial, que nós chamamos, né? Porque você não consegue trabalhar um caso desse sem envolver todas as instâncias que fazem parte dessa rede de proteção, que é tudo que nós comentamos aqui, né? Claro que a segurança faz parte, mas nós precisamos de políticas públicas, precisamos de uma educação em que ela invista numa convivência democrática, numa convivência ética, e que isso faça parte do currículo da escola, né? E para isso não adianta você apenas fazer um curso específico, pontual.
Isso tem que fazer parte do dia a dia, né? Nós não podemos na escola falar sobre racismo, sobre extremismo, apenas um dia do ano, um dia no mês. Isso é para estar presente rotineiramente, né? É necessário que as crianças e adolescentes também tenham educação digital, porque nós todos, né, me incluo nisso, os adultos e as crianças, os adolescentes, foram abraçados por esse crescimento exponencial da internet, né, das redes sociais, de toda essa tecnologia, que nós não aprendemos como lidar. E muitas dessas crianças e adolescentes acabam entrando nisso sem saber o que ela está fazendo e acabam sendo presas desse tipo de violência. Cléo, queria que você também comentasse um pouco sobre o papel dos professores nesse grande contexto, né? Só a gente lembrar dos casos do começo do ano, é fácil lembrar daquele clima de pânico, né, que se gerou nas escolas. E o Brasil, infelizmente, aparece em rankings que falam que professores se sentem constantemente ameaçados ou desrespeitados pelos alunos. Claro que não dá para generalizar essa situação, mas você acredita que pensar também na figura do professor, né, e de criar políticas que estimulem, né, a proteção desse professor e também a instrução, né, igual você falou, não apenas com um único curso isolado, mas com uma política que prepare esse professor para casos, né, que uma violência aconteça. Você acredita que o professor ele tem que estar mais no centro, né, dessa composição de políticas públicas? São tantos pontos, né? A educação precisa de tanta coisa. Mas, enfim, quando a gente fala que o professor precisa de uma formação, um investimento no seu saber como um todo, mas é um saber também muito global, não basta que você trabalhe apenas um tema, né? Você precisa saber trabalhar a compaixão, a humanidade, a convivência ética, como eu disse aqui. Então, falta, sim, um investimento para o docente, para os gestores, inclusive, né? Porque o docente não trabalha sozinho, ele precisa de uma gestão que o apoie, né? Por exemplo, nós temos uma lei sobre bullying, sobre racismo também, e isso não foi passado um treinamento. Como é que o professor age? Como que o professor trabalha bullying? Bullying é algo muito difícil de ser detectado, porque ele é organizado longe dos olhos dos adultos, que a gente chama, né? Entre pares, né? E existe uma plateia. Então, geralmente, o que a escola faz quando descobre algo de bullying, alguma situação de bullying, ela suspende o aluno, ou então até transfere, né, de escola. E não aproveita aquele momento para trabalhar esse tema. Precisa trazer conscientização e criticidade para os alunos. Mas nós sabemos que realmente o professor, além de não ser tão valorizado e bem remunerado, ele não tem uma formação adequada sobre esses tipos tão atuais, né, de temas que nós temos que trabalhar realmente. Então, ele não tem esse preparo. Não porque ele não queira, porque a escola ela é voltada muito para o conteúdo. Eles precisam entregar apenas aquilo que está posto, né? Então, esses outros temas acabam ficando de fora. É conteudista que a gente chama. A escola hoje ela é feita para resultados e não para uma construção mais humana do ser humano. A pauta de hoje é violência nas escolas e nessa reta final aqui do programa de hoje, Cléo, a gente quer deixar, né, nesse finalzinho para entender um pouco mais sobre as propostas, soluções sobre o nosso tema de hoje. E importante a gente trazer para essa parte final a questão de protocolo, Cléo. Quando acontece algum atentado em uma escola, há um protocolo, o que é feito, né? A partir do momento em que a escola sofre um atentado, ali acontece um caso de violência extrema, como esses que a gente mencionou aqui ao longo do programa, o que é feito ou o que não é feito e, na verdade, o que poderia, então, ser adotado como um protocolo nessas ocasiões? O que acontece é que isso, embora tenha crescido muito, ele é um evento considerado raro. Raro porque ele não tem uma quantidade tão grande que possa ser estudado em termos estatísticos, né? Mas o que eu quero dizer é quando ocorre, não tem protocolos e não tem para onde correr, né? E claro que isso demanda muito trabalho, recursos, né? Mão de obra especializada quando ocorre um caso desses. E uma das nossas propostas, nesse relatório agora que vai sair
dia 8, né, um relatório que tem o título de violência extrema, ataques de violência extrema às escolas no Brasil, causas e caminhos, pela D3E. Eu espero que vocês tenham acesso logo. Existem algumas sugestões, recomendações que nós fazemos, e dentre elas é a criação de um protocolo que nós chamamos de um protocolo de pós-venção. O que fazer a partir do momento em que aconteceu isso, né? E é muito grande, as pesquisas mostram, é enorme, as consequências são muito grandes, né? Os traumas trazidos por isso. Nós conversamos com algumas pessoas que já passaram por isso há 10 anos e elas continuam numa situação de um problema de saúde mental até, de não poder ouvir alguns ruídos, barulhos que causam aquela crise de ansiedade. E quando você tem um evento desses, você não está envolvendo apenas aquelas vítimas que foram efetivamente atacadas, né? Então, tem todas aquelas crianças, adolescentes que participam ali da escola, da comunidade, tem os docentes, tem os profissionais, tem os gestão, tem a comunidade ao redor e tem os familiares dessas crianças. Então, o alcance de um evento desses é muito grande. Então, é necessário um protocolo que dê conta disso. E esses protocolos informam o que você deve fazer, quem você deve socorrer primeiro, quais as etapas que você precisa até a escola voltar, a retomada que a gente chama, né? É necessário também uma rede de apoio como psicólogos, psiquiatras, médicos que possam trabalhar com essa comunidade que foi atingida. E para isso precisa de recursos. Então, nós trazemos algumas recomendações nesse relatório, mas nós estamos também, algumas pessoas do GPEM, trabalhando e finalizando um protocolo junto com a Unicef. Então, vocês também vão ter um protocolo desses agora. E aí com certeza. É, Queremos sim, né, ter acesso. assim que sair, vocês terão acesso e esperamos que saia ainda esse ano. Nós esperamos que esse protocolo não seja utilizado, mas que ele esteja pronto caso ocorra, para que as pessoas sejam melhor acolhidas e cuidadas da forma correta. Aí uma curiosidade, né? Esse protocolo, e aí me lembro muito bem naquele período em que infelizmente tivemos uma incidência maior de casos. A senhora foi bastante requisitada pelos veículos de comunicação, foram muitas entrevistas, né, pela sua expertise, pela sua especialidade. E aí me lembro de uma declaração que o Ministério da Educação iria procurar para a construção de uma agenda conjunta, né, para entender justamente pelo desenvolvimento da sua pesquisa. Esse relatório ele faz parte justamente disso ou não? Ou, de fato, o Ministério o Ministério da Educação procurou para a construção de uma agenda conjunta visando aí a construção de protocolos, de mecanismos de proteção nas escolas? Olha, nós temos feito muitas palestras, né, participado de muitas reuniões com várias equipes do Ministério Público do Brasil todo. Nós temos participado, realmente ela tem tem viajado muito com secretarias de educação do Estado, até mesmo no MEC participou também, e com fóruns de segurança. O Ministério da Educação criou um grupo de trabalho, né? Eu acho que saiu um relatório na semana passada, mas nós não participamos desse grupo. É um outro grupo que já estava, acho que, montado desde 2022, no final do ano. E tanto que a nossa pesquisa também não sai nesse relatório. Mas, enfim, nós temos sim trabalhado com várias instâncias através de palestras e trocas e construção de outros tipos de orientações, mas não especificamente nesse viés que você mencionou. Cléo, falando também, né, continuando a falar, na verdade, sobre possíveis soluções, eu sei que você é especialista num olhar que pretende olhar mais para o diálogo, né, para a construção do que para a punição. Eu queria que você comentasse o que você acha que é importante que as escolas, as redes como um todo, adotem diariamente, né? Não apenas em medidas como, por exemplo, um protocolo mais emergencial, mas nós falamos sobre a cultura da violência, em contraponto a ela existe a cultura da paz, né, que é chamada. Então, como que escolas e redes podem colocar em prática diariamente conversas, diálogos que ajudam a construir esse tipo de cultura? Olha,
A educação já possui várias ferramentas, né? As escolas, como um todo. Quando eu falo em ferramentas, nós vamos falar aqui de é, grêmios recreativos, conselho de escola, né? Tanto de gestores quanto conselho de docentes, conselhos de alunos, conselhos da escola e da família. Existem também assembleias de classe, que são excelentes ferramentas para que se possa trabalhar em conjunto, né? Mas isso também não é tão utilizado por falta também de um conhecimento mais aprofundado sobre isso. Mas realmente eu acredito que a escola precisa pensar num observatório de convivência, né? Que nós sugerimos também. E esse observatório seria também dar espaço para que as crianças sejam ouvidas. O que a gente vê em algumas pesquisas é que as crianças, mas principalmente os adolescentes, dizem que não são ouvidos, né? Então, eu acho que se eu fosse alguém que participasse da gestão de uma escola, eu reveria toda essa questão de como é que nós estamos agindo. Nós somos uma escola aberta, confiável, os pais sabem que pode contar conosco, os alunos sabem também que pode contar conosco, ou eu sei que se eu, por acaso, revelar alguma coisa, eu vou ser apenas punido? Porque só punição por punição não resolve, a gente sabe disso. O nosso sistema carcerário possui quase 1 milhão de pessoas que estão presas e 80% são reincidentes, né? 90% não tem o ensino médio, quase 80% não tem sequer o ensino fundamental. Então, essas pessoas que estão encarceradas também foram um dia alunos que abandonaram a escola, né? E dentre esses nossos autores, nós temos um certo número que também abandonou a escola. Então, a escola olhar para si mesma e verificar em que momento que eu estou sendo apenas punitiva e não acolhedora, ou apenas, de uma certa forma, eu estou pensando no conteúdo e não em formar cidadãos realmente críticos, humanos, que olhem com respeito e tolerância, né, para o outro. Eu acho que seria mais essa questão. Quando eu falo que punição não resolve, nós temos que entender também que a criança não aprende pelo medo, a criança aprende pelo afeto. Porque você pode até decorar pelo medo, mas você não vai carregar em si esse conhecimento. Então, pode ver que a criança aprende muito, ou até mesmo adolescente, com aquele professor, com aquele docente que consegue criar uma conexão através do afeto. Nesse sentido, quando você fala, Cléo, de a escola olhar para ela, a gente pode pensar também na formação de educadores, a forma como os professores, diretores, pedagogos de uma forma geral, até mesmo pessoas que trabalham ali em funções administrativas, no cuidado ali com os alunos de alguma forma, a gente pode pensar na formação como se dá para a gente poder prevenir futuros casos? Eu acho que no momento, sem uma política pública que invista nesse tipo de formação, né, que nós não temos, que a escola acaba tendo que buscar soluções por ela mesma, né? Eu acho que poderia trabalhar, sim, essa questão de uma comunicação não violenta, um entendimento mais, de um olhar restaurativo para essa questão de punição. Mas o ideal seria que nós tivéssemos políticas públicas que trabalhassem profundamente e amplamente com a questão de humanização, convivência, né, ética, democrática, para todos as instâncias da escola, e não só com docentes, gestores e alunos, mas que possa também trazer a rede de apoio e os familiares para trabalhar juntos com isso. Me parece que tudo que a gente falou aqui, como formas de prevenir a violência nas escolas, passa também pelo aspecto psicológico, de apoio psicológico mesmo para os alunos, também para os professores. A gente sabe que na rede pública a realidade para acesso a esse serviço é escasso, é difícil, né, conseguir um atendimento psicológico, mas pode ser que na rede privada essa situação seja outra. Mas há sentido nisso, porque a gente vendo, né, esse traço, esse perfil dos autores de atentados, a maioria também acontece nas escolas particulares, onde, em tese, há esse apoio psicológico. Qual que é o peso mesmo desse amparo psicológico para os alunos ali no ambiente escolar?
Então, nós temos, dentre esses 36 ataques, nós temos 7 que ocorreram dentro de escolas privadas, né? Mas isso não podemos dizer que é menos em escola privada, porque nós temos um número muito maior de escolas públicas, né? São quase 180 mil escolas públicas no Brasil. E nós não podemos dizer que a escola a privada tem apoio psicológico lá dentro, nem todas têm, a maioria não tem. Mas talvez o aluno pertença a um nível socioeconômico um pouco melhor que tenha acesso a esse tipo de tratamento, né? Mas muitas vezes são transtornos mentais que a gente chama, e quando eu falo em transtornos mentais, nós estamos falando até de uma depressão, né? Não estou falando nada voltado para psicopatia, alguma coisa mais grave. Só que quando nós falamos nisso, nem sempre são detectados, nem sempre a família vê. Então, o mesmo problema que o aluno de rede pública tem, o autor de uma rede privada também passa, é a mesma coisa. Então, eu acho que essa questão de ter um possível acompanhamento psicológico perpassa por todos esses autores. E não vou dizer que isso resolveria a questão, porque acho que a gente já deixou claro aqui que são vários fatores e todos juntos que formam esse adolescente, né, que cometeu esse tipo de crime. Mas claro que isso, em alguns casos, nós tivemos até acesso, acho que vocês também, como mídia, de que foi pedido ajuda, né, para esse adolescente. Ele já demonstrava alguns sinais. A mãe foi atrás e ele não foi cuidado, né? A rede deu apenas um atendimento muito básico, né? Que é receitar algum medicamento, ou recebê-lo a partir de uma vez por mês, que isso a gente sabe que não resolve. E não se aprofundando realmente no caso que ele possa estar desenvolvendo. Isso me fez lembrar um pouquinho também sobre uma especialidade sua, Cléo, que é a justiça restaurativa, né? O que acontece com o autor de um atentado, né? Infelizmente ali muitos acabam falecendo, né? Morrem, cometem suicídio após o ato de violência, mas outros não. O que acontece com esse autor, né, do ponto de vista do que pode ser feito também da perspectiva da justiça restaurativa? Uhum. Então, a justiça restaurativa, ela parte do pressuposto de que o autor tenha se arrependido e que ele queira reparar, né? Então, isso é dado uma oportunidade para as pessoas que se envolvem no conflito, no crime, de saber se elas estão realmente arrependidas e queiram fazer uma reparação com as vítimas. Nesse caso específico dos autores de ataques às escolas, nós vemos que muitos adolescentes acabam apenas ameaçando e não efetivando o ataque, né? E em muitos estados eles foram presos, né? Foram levados aqui em São Paulo é uma fundação casa, mas eu sei que em outros são internatos, né? Mas é um tipo de prisão para os adolescentes, e acaba não trazendo um trabalho de conscientização e que ele possa rever aquilo que ele está fazendo. No exterior, existem alguns trabalhos com desradicalização, ou o que a gente chama de desmobilização, né, para esse tipo de pensamento, e utiliza-se muito a justiça restaurativa. Por quê? As práticas da justiça restaurativa trazem a possibilidade de você se encontrar com pessoas, seja num caso de uma reunião de grupo apenas, né, num círculo de diálogos que a gente chama, e você falar sobre aquilo, e o que te motiva, e o que você precisa para poder sair daquilo. A justiça restaurativa é muito utilizada em grupos que trabalham essa desradicalização dos extremistas que querem sair, tem essa questão da voluntariedade, né? Mas ela traz principalmente uma conscientização e tem um viés pedagógico, né? Porque quando você fala sobre o que você fez, o que você causou, você consegue ver através das vítimas o mal que você causou. Você está arrependido, você quer uma reparação, e as pessoas que estão ali, através de um círculo, para te dar apoio, você pode olhar e descobrir que existem outros caminhos que não só esse, né? E aí traz, de uma certa forma, a questão de você não reincidir naquilo. Mas aí já é uma outra conversa bem mais complexa. Para uma outra oportunidade, Cléo, esse assunto é muito importante, ainda temos muito o que estudar, o que aprender sobre o assunto, e com certeza a sua pesquisa, o seu estudo é um ponto de partida para a gente conseguir identificar, prevenir e saber também o que fazer. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela participação com a gente aqui no Pauta 1, e até uma próxima então.
Eu que agradeço, um abraço a todos, um abraço aos seus ouvintes também, e espero estar aqui novamente para a gente falar sobre esse assunto e trazer soluções melhores. Conversamos com a Cléo Garcia, advogada, mestranda em educação, e as outras edições do Pauta 1 você pode acompanhar em nosso canal no youtube.com/Sistema Sagres. A gente te espera também em nossas redes sociais, no Instagram, @Sistema Sagres_. Por lá, você pode apresentar qual será a nossa próxima pauta. Muito obrigada pela companhia, até uma próxima aqui no Pauta 1.